Olá, galera. Espero que tenham ido bem na atividade da segunda-feira. Hoje aqui a gente vai dar continuidade no mesmo assunto, tá? Sobre vértices da parábola. Mas com o objetivo mesmo da gente reforçar o que viu na segunda e aprofundar um pouquinho mais, tá? Como eu falei para vocês, eu gosto de ir avançando degrauzinho a degrauzinho, assim, o nível das questões para você pensar, enfim, para você avançar dentro da capacidade assim, de pensar mesmo a matemática. Bom, mas só voltando aqui, a gente viu aqui que o vértice, esse vértice aqui é o ponto onde você está no limite da curva, né? Esse limite aqui, esse ponto, ele é constituído pelas coordenadas xv e yv, né? Isso aqui não interessa para nós, a gente não vai precisar disso aqui por enquanto. E aí o valor de xv a gente viu que é dado por essa equaçãozinha aqui, ó. E o yv é por essa equaçãozinha aqui, tudo bem? A gente tem duas possibilidades, da gente ter um ponto máximo quando a concavidade é para baixo, ponto mínimo quando a concavidade é para cima, né? Aqui o coeficiente A é negativo, menor que zero, e aqui o coeficiente A é positivo, maior que zero. Feito essa recapitulação aqui, né, do conteúdo de segunda, vamos falar mais de algumas questõezinhas. E agora, pessoal, não se intimidem diante dos probleminhas que forem surgindo, porque muitas das vezes a gente tem que ter coragem e predisposição mesmo, né? Por exemplo, esse exemplo 1 é um problema que vai envolver função do segundo grau. E aí a gente vai ver algumas técnicas, algumas ideias de como resolver ele, tá? Então esse aqui é mais para te auxiliando a você expandir, a ampliar o seu raciocínio, tudo bem? Então vamos lá, exemplo 1. O custo para se produzir X unidades de um produto é dado por C igual a 2x ao quadrado menos 100x mais 5.000. Determine o valor do custo mínimo. Galera, isso aqui é uma função do segundo grau. Veja, C significa custo. Custo é aquilo que você gasta para produzir um produto, né? Seja um boné, uma camisa, sei lá. Custo é aquilo que você gasta para produzir um produto. E essa fórmulazinha aqui que ele deu, essa função, aliás, me dá o valor do custo, né? E aí ele quer saber assim, qual que é o valor do custo mínimo? Agora você parte da seguinte ideia. Esse C aqui, que é o custo, vai fazer para nós o papel do Y, ok? E o X, que é o número de unidades produzidas, é X mesmo. 2x ao quadrado menos 100x mais 5.000. Muito bem. Eu quero te chamar a atenção, quando eu falo custo mínimo, eu estou querendo achar o meu Y mínimo. Né? Porque aqui nós chamamos o C de Y, que na verdade representa dessa maneira, né? Então, esse custo mínimo, ele é dado por aquele... Se você lembrar da historinha lá do vértice, essa parábola é concavidade para cima, todo mundo sabe que aqui o coeficiente A é positivo, se o coeficiente A é positivo, então a concavidade é para cima. O vértice aqui, ele vai me dar um Y e um X, não é isso? Então, na verdade, se o Y é o custo mínimo, porque não vai ter nada aqui para baixo, não vai ter nada, não vai ter gráfico, não vai ter valor nenhum aqui para baixo, só o limite aqui mínimo é esse, né? Então, para você calcular esse valor mínimo, que é o Y mínimo, você tem que jogar naquela formulazinha, né? YV que é igual a menos delta sobre 4A. Galera, lembrou? Então a ideia é essa. Se o custo é o Y e eu quero o custo mínimo, eu vou achar o Y mínimo. No caso é o YV. Cálculo do delta, então. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C.
Quem é o B? Bom, aqui você já consegue tirar visualmente, né? Menos 100. O sinal tem que ir junto, tá, gente? Por favor. Menos 4 vezes o coeficiente A vezes o coeficiente C. 5.000. Então, o delta, vamos reduzir os cálculos aqui, menos 100 ao quadrado, é 100 vezes 100, menos 100 vezes menos 100, né? Isso aqui daria 10.000 menos 8 vezes 5.000 dá 40. Opa. 40.000. Né? 8 vezes 5.000 é 40.000. Então, meu delta seria aqui 10.000. 100 vezes 100, 10.000, dá 10.000 menos 40.000 dá menos 30.000. Voltando aqui então, se eu achei o delta lá, o YV é igual. Menos delta é menos, o delta é menos 30.000. Olha o joguinho de sinal, hein? Não erra isso não. Menos 30.000 dividido por 4A. O A vale 2, né, gente? Então, o YV será menos com menos dá mais. 30.000 dividido por 8. Esse resultado, então nós temos aqui o YV seria 3.750 reais. Então, este aqui seria o custo mínimo para se produzir X unidades aí, né? Ou seja, o valor do custo mínimo, o programinha está um pouquinho falhando. O custo mínimo, então, 3.000. Essa seria a resposta, então, tá? Então, você perceba que a gente utilizou, então, a ideia do vértice, né? Do YV, que seria aí o custo. Para achar esse custo mínimo, a gente achou o valor do YV, beleza? Então, esse é um tipo de probleminha que vai estar aí para vocês pensarem depois. Outra aqui, o exemplo 2, um engenheiro pretende construir uma casa de formato retangular com 100 metros de perímetro e de maior área possível. O valor dessa área será de... Ele me dá as alternativas. Ele quer construir uma casa de maior área possível. O formato, gente, é retangular. Bom, nós não fizemos revisão ainda de geometria, mas são questões básicas aí do ensino fundamental, né? Nós vamos pensar um pouquinho então sobre isso aqui. Vamos primeiro desenhar um retângulo para a gente pensar neste problema. Ele tem um retângulo aqui e ele não me deu as medidas desse retângulo, tá? Vamos chamar então essa medida aqui de A e de B. Tá? Poderia ser qualquer outra letra, isso é só para ilustrar. E ele falou que o perímetro tem 100 metros de comprimento. Tá? E o que é o perímetro? Nós partimos então da ideia aqui do desenho. O perímetro é a soma de todos os lados dessa figura, que contorna essa figura. Então, você sabe que aqui, ó, 1A com 1A, nós temos 2As, ok? Aqui, 1B com 1B, nós temos 2Bs. Isso é o perímetro, estou somando todos os lados, né? A mais A, B mais B.
E isso tem que dar necessariamente, de acordo com a informação do texto, 100 metros de perímetro, beleza? Gente, você está vendo que o 2 tem 2, 2 e 100. O 2 é divisor de todo mundo aqui. Então, para você ficar esperto com matemática, vamos simplificar isso. Ah, pode, Christian? É claro. Se eu dividir em todos os lugares da igualdade, pode. Eu não posso dividir de um lado e não dividir do outro, né? Então, se eu dividir aqui, 2 por 2 dá A, 2 por 2 aqui sobra B, 100 por 2, 50. Ora, A mais B dá 50. Então, eu poderia, por exemplo, isolar o B aqui. Ah, professor, mas esse trem é muito difícil. Não, não é não. Isso é só questão da gente estar se ambientando, habituando, né, a trabalhar questões que vai exigir de você um pouquinho mais, né? Então, você viu, por exemplo, atividades lá na física de movimento uniformemente variado, que você precisava trabalhar com duas equações, né? Aqui não vai ser muito diferente. Então, nós temos aqui, ó, 50 menos A. Aí você fala assim, Cris, mas por que eu tenho que isolar então B aí? Porque ele está pedindo a maior área possível. Sim, mas para eu poder achar essa maior área possível, eu tenho que achar os valores de A e B, tá? Então vamos isolar aqui. Então o B aqui nosso, ó, ele vai valer 50 menos A. Guarda ela aí. Qual que é a outra solução, a outra saída para achar outra equação? Eu preciso achar outra equação, só essa equação aqui. Eu tenho duas incógnitas, A e B, e só tem uma equação. Com uma equação não resolvo, né, gente? Eu tenho que achar uma outra equação para poder desenvolver o problema. Então, nós vamos em cima da ideia da área. Você sabe qual que é a ideia da área de um retângulo? Sabe, sim. Se não souber, quando precisar de alguma informação, vai lá no Google e pesquisa. Porque aqui, ó, aqui eu tenho o perímetro, eu trabalhei com a ideia do perímetro, aí eu achei uma equação, né? Aí você ficou esperto, perímetro deu A mais B igual a 50, perímetro é igual a B 50 menos A. Agora a área, galera, você vai multiplicar um lado pelo outro do retângulo, a área do retângulo é isso, é multiplicar um lado pelo outro. E isso aqui, A vezes B, né? Vai me dar uma área. Deixa eu consertar aqui. Vai me dar uma área. Então, veja, vamos só organizar aqui para ficar melhor de você enxergar. A área de um retângulo é A vezes B. Ora, mas, vamos chamar aqui de equação 1. O B aqui não é 50 menos A? Então, substitui ele aqui, ó. No lugar de B, você vai colocar 50 menos A. Porque na hora que você substituir na ideia lá da área, esse Bzinho, você vai agora ter apenas uma incógnita. Ó. A área é igual ao A, a medida A, que eu não sei quanto que é, multiplicada pelo B, mas o B é 50 menos A. Olha aí que legal. Eu só tenho uma incógnita agora, que é a área. Ou, desculpe, que é a medida A. Então, a área, vamos fazer a continha aqui, propriedade distributiva. Deixa eu só... Ó, o A multiplica o 50 e o A multiplica o menos A. Para a gente colocar na ordem, ó, vamos pular. A vezes menos A dá menos A ao quadrado. A vezes 50 mais 50A. Você fala, Cristian, por que você colocou menos A ao quadrado? Para ficar na ordem, já de uma equação de uma função do segundo grau. Tudo bem? Só para a gente poder deixar já organizadinho para você aqui. Tá? E aí,
Então, depois dessa multiplicação, eu tenho uma função do segundo grau aqui, galera. Apareceu uma função do segundo grau. É isso que eu queria que fizesse aparecer, sabe por quê? Porque na hora que aparece uma função do segundo grau e ele quer achar a maior área possível, ora, basta então a gente achar o ponto máximo, né? Porque aqui vai dar um ponto máximo. O valor do coeficiente aqui, ó, é -1, né? Então, concavidade para baixo, ponto máximo. E o ponto máximo o ponto máximo aqui é, vamos colocar assim, YV, mas eu vou colocar A no lugar desse A. Vamos fazer aqui uma organização para você entender. Isso aqui é uma função, ó. Então aqui é o y de uma função, né? Menos, no lugar desse a é x ao quadrado, mais 50x. Ih, Christian, já bagunçou tudo. No lugar do a você colocou x. Não, é só para você entender. Não quero que você use esse x aí, não. Eu só quero que você entenda que essa função aqui, a igual a menos a ao quadrado mais 50a, é uma função do segundo grau, tá? Ela representa uma função do segundo grau. Incompleta, mas representa. E se ela representa uma função do segundo grau, você vai achar o ponto máximo dela para poder... Achando o ponto máximo, ou seja, achando o YV, você acha a área máxima, tá? Porque aqui você tem um ponto máximo, tudo bem? Então, vamos lá, menos delta sobre 4a. Estou escrevendo devagarzinho aqui para poder sendo sincronizado com a minha voz. Então, delta é igual... Por questão de espaço, eu já vou substituir direto, tá? Para a gente poder caber o resultado aqui. Delta é igual b ao quadrado. B ao quadrado. Quem que é o b aqui agora? Quem que está fazendo o papel de b, ó? Esse está fazendo o papelzinho do nosso b. E o -1 está fazendo o papelzinho do a. E o c aqui, que deveria existir, mas não existe, ele vai ser 0, tá? Então, a, b, c, a função do segundo grau. Então, menos delta sobre... Quem que é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente a. Vamos lá, então, corrigir aqui. Coeficiente a é -1. Vezes o coeficiente c, que é 0. Gente, se tiver uma multiplicação tudo por 0, vai dar tudo 0 aqui, tudo bem? Então, delta 50 ao quadrado dá 2.500. Ok. Então, o YV, você agora acha o resultado. Ou seja, a área máxima aqui, que é o YV. Menos delta, então menos 2.500 dividido por 4 vezes -1, que é o A. Tudo bem? Então, o YV aqui. Gente, menos com menos dá mais, 2.500 dividido por 4. No caso aqui, 600... Escreve 625
metros quadrados. Está muito ruim de escrever, mas olha aqui, o YV, que é a área máxima, né? Nós temos aqui 625 metros quadrados. Essa seria a nossa resposta, ou seja, resposta aqui, item C. Tudo bem? Então, uma casa, a maior área possível dessa casa seria de 625 metros quadrados. Gente, se preciso for, recapitula, volta esse vídeo nessa parte desse exercício, porque é importante você começar a entender essa parte, envolvendo geometria, envolvendo álgebra, tá? Aqui, eu trabalhei a ideia de perímetro, apareceu uma equação. Com a ideia de área, apareceu outra equação, utilizando essa equação do perímetro. Aí surgiu uma função do segundo grau. Surgindo uma função do segundo grau, eu posso achar valor máximo ou valor mínimo, dependendo da função que eu tiver. Tudo bem? Vamos adiante, então. Vamos lá. Um agricultor observou que a expressão P de x é igual a 25 mais 16x menos 2x ao quadrado. Descreve a produção P, então esse P significa produção, né, de toneladas de cacau que colhem suas terras em função da quantidade x. X então significa toneladas de fertilizante. A produção de cacau será máxima quando a quantidade de fertilizante x empregada for igual a quanto? Então, muito importante entender primeiro o texto, né, a pergunta. Então, primeira coisa, o cara me deu uma função. Então, quando você estiver resolvendo o exercício, sempre começa a pensar, bom, o que o exercício me deu, o que o texto me informou. A produção aqui está em função de x. O P é produção de cacau. X é a quantidade de fertilizante que se utiliza, né, nas plantações de cacau. Então, a produção de cacau, em função dessa quantidade de fertilizantes, vamos colocar essa função do segundo grau aqui, que está fora da ordem normal que a gente costuma olhar. É menos 2x ao quadrado mais 16x mais 25. Tranquilo? Ora, agora vamos, depois dos dados que foram pegos, eu sei o que significa essas letras. Olha a pergunta. A quantidade de fertilizante X será empregada. Mas essa quantidade de fertilizante X será quando fizer a produção ser máxima. Gente, quando uma coisa, uma parábola, isso aqui é uma função do segundo grau, é uma parábola. Quando essa parábola ela é concavidade para baixo, ela tem um valor máximo para y, que é o YV, e um valor correspondente para XV aqui, não é? Preste atenção, pense um pouquinho. Quem está fazendo o papel do YV aqui nesse exercício é o P, né? O Y, no caso aqui é o Y, não é o YV, né? O Y está fazendo o papel do P, numa função do segundo grau. Então, ele quer saber o valor da quantidade X de toneladas de fertilizantes aqui para fazer esse Y ser máximo. Gente, para esse Y ser máximo, qual o valor de X que eu vou utilizar? Para esse Y aqui ser máximo, eu vou utilizar o XV, não é? Que é a quantidade de fertilizantes utilizada. Então, na verdade, você tem que vir aqui, ó, não é calcular o YV. O YV é produção em toneladas de cacau. Ele está querendo saber a quantidade de fertilizantes utilizada nessa produção. Então, XV, todo mundo sabe a fórmula, é menos B sobre 2A. Esse é o X que vai ser jogado lá na função. E jogado lá na função, você vai ter a produção máxima de cacau. Então, a produção de fertilizante aqui, para gerar a produção máxima de cacau, ela é dada por menos B, no caso aqui seria menos 16, dividido por 2A. 2 vezes menos 2. Tranquilo? Então, menos com menos dá mais. O meu XV vai ser, então, 16 dividido por 4 toneladas de fertilizantes. Essa quantidade de fertilizantes gera uma produção máxima, né, o YV, mas não é a produção máxima, é a quantidade de fertilizantes. Então, a resposta aqui, ó,
questão de interpretação de texto, tá? E usar a fórmula certa, não é o YV que você vai usar nesse caso. Próxima, então. Determine o conjunto imagem das seguintes funções quadráticas. Bom, deixa a gente achar então quem é o meu... Para você achar assim, a imagem de uma função de segundo grau, você tem que descobrir quem é o ponto máximo ou o ponto mínimo, né? Nesse caso aqui, eu sei que o A vale 1, o B vale menos 10 e o C vale 9. E nós sabemos também que o ponto, aqui no caso eu tenho o ponto máximo ou ponto mínimo, né? Aí você tem que também identificar ponto mínimo, porque o coeficiente A é positivo, né? Aqui, ó. Se o A é positivo, é ponto mínimo. Então, o Y do vértice é que onde eu vou analisar aqui a imagem. Agora eu vou fazer um gráficozinho aqui para você entender. Menos delta sobre 4A. Então, o delta aqui para nós é B ao quadrado. Já vou jogar direto aqui. Eu estou evitando de escrever a fórmula para economizar espaço, tá, gente? Mas é bom escrever a fórmula para memorizar. B ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente A vezes o coeficiente C. Então aqui o delta vai dar 100. 9 vezes 4, 36. 100 menos 36 dá 64. Jogando aqui, ó. Menos delta dá menos 64. Dividido por 4A. No caso, 1. Então, o meu YV, 64 dividido por 4, dá menos... O que é menos com mais embaixo? Dá menos 16. Repara, então, eu vou fazer um gráficozinho aqui. O que vai acontecer? Eu quero que você entenda essa ideia, tá? Que você entendendo a ideia fica mais fácil de você entender o que é essa imagem aqui que ele está pedindo, tá? O meu vértice, o Y do vértice, é só ele que me interessa nesse momento aqui, tá? É menos 16. Menos 16, vamos supor que esteja por aqui, tá, gente? É fora de escala e tal, mas é mais importante você entender a ideia. Menos 16. Então, digamos que a minha parábola faça isso aqui, ó. É isso que eu quero que você entenda. Que é ponto máximo, né? Opa, vamos corrigir aqui, não é ponto máximo isso aqui é ponto mínimo, né? Ó. Então, o que acontece aqui, ó? É isso que eu quero que você entenda. Coeficiente A positivo, ponto mínimo, com cavidade para cima. Repara num detalhe aqui. Você concorda que o Y, ele só vem até no menos 16? Ele não vem mais para baixo aqui? Ou seja, ele vem até no menos 16, mas aí ele vem para cima. Ok? Ele vem para o infinito aqui para cima, porque a parábola vem para o infinito também, tá? Ela vem para o infinito. Então, a sua imagem, o y aqui no caso é a imagem da função, porque o x é o domínio, e o y é a imagem, né? Isso a gente viu aí nas aulas presenciais, sobre isso aqui. Então, como é que eu escrevo a imagem da minha função aqui? O que é imagem? Imagem são os valores de y que estão relacionados no gráfico. São os valores de y que estão relacionados no gráfico.
Então, a minha função, se você olhar essa reta aqui, ó, ela começa no menos 16 e vai para o infinito positivo. Então, isso aqui é um intervalo, né? Lembram de intervalo, aquela materinha? Então, a minha imagem, você vai escrever e dar a resposta assim, ó. Imagem é igual x não, é y. Y pertence aos reais, tal que. Ora, se a minha imagem começa no menos 16 e vai para o infinito positivo, ela vai crescendo, ela vai ficando maior, não é isso? Então, meu y, ele é maior ou igual a menos 16. Olha tanto que é facinho. Então, veja, você acha o valor do yv, que é o y do vértice, verifica se a função ela tem ponto máximo ou ponto mínimo, porque a análise diferencia um pouquinho, né? Diferencia aqui, ó, se é maior ou se é menor, tá? No caso aqui, se o y ele foi crescendo, né? Ele é positivo, vai crescendo para o lado positivo, então o meu y, ele vai ser maior ou igual a menos 16. Ele não vem aqui para menor do que menos 16, para baixo de menos 16. Então a minha imagem seria esse intervalo infinito de números aí, tá? E no mesmo estilo, a gente vai analisando essa aqui. Mesmo estilo, mesma situação, tá? Eu vou achar, para eu achar aqui o YV, vai ser menos delta sobre 4A, não é isso? O YV, então, vai depender do delta. Então, meu delta é B ao quadrado menos 4AC. O delta, então, seria... Vamos analisar quem que é quem aqui. O A que vale quanto? Menos 2. O B vale 0. E o C, que é um termo independente, que é um número que está sozinho, sem variável, sem incógnita, né? É o 1. Então, B ao quadrado, 0 ao quadrado, menos 4 vezes o A, vezes o C, que é 1. Então, delta, fazendo essa continha, 0 ao quadrado é 0, menos com menos é mais, aqui vai dar 8. Então, meu YV, galera, seria menos delta seria menos 8, dividido por 4A. O A vale menos 2, não é isso? O YV seria 4 vezes 2 dá 8, né? Então dá menos 8. Menos 8 dividido por menos 8 é 1 positivo. Tudo bem? Aí, a partir disso aqui, cartesiano, né? Só para você enxergar mesmo, eu acho que é importante para a gente entender o que a gente está fazendo, né? Desculpe, o desenho não fica legal aqui na mesa, mas dá pra gente entender o problema, tá? A parábola aqui, ó, se o coeficiente A é negativo, a parábola aqui, ela é para baixo, né? A abertura é para baixo. Então, eu não estou preocupado assim com o desenho, com a estética e nem com a proporção. Eu só quero que você entenda aqui. Ela faz isso aqui. O meu YV, e não me interessa o x aqui no caso, né? Porque eu estou querendo achar a imagem, quem é a imagem dessa função, e não o domínio, né? Se eu quiser achar o domínio, seria outra análise. Então, aqui, ó, meu YV vale 1. Então, veja, aqui para cima de 1 não tem gráfico, ó, o gráfico só vem até no 1. Se ele subisse para o infinito, tudo bem, para outro valor, mas só vem no 1 e desce. E aí, no caso, então, a minha imagem, gente, ela vai ser tudo que tiver aqui para baixo de 1. Tudo bem? Aí você vai escrever, então, ó, minha imagem é igual y pertence ao conjunto
dos reais, tá o quê? Quem que é meu y? Agora você pensa. O meu y ele vai ser maior do que 1, menor que 1. É isso mesmo que você pensou. Menor ou igual a 1. Gente, então é isso. Revejam se for necessário os exercícios, né? Principalmente aqueles que envolvem textos, porque agora a exigência vai ser um pouquinho maior nessa atividade de quarta, tá? Um abraço, brigadão.